Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele diz isso, está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, verso 13. Não vim para chamar os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. E não foi diferente o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, ele foi chamado por Jesus. Jesus se ofereceu para estar com ele, para pousar na sua casa, para visitá-lo. Aconteceu o quê? Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali por determinada rua, mas havia uma grande multidão. E ele era de pequena estatura e não conseguia ver Jesus. Ele tinha curiosidade de conhecer Jesus de perto. Ele já ouvira falar a respeito do Mestre. Então nasceu no seu coração essa curiosidade de conhecer, de ver. Mas ele não esperava jamais receber o convite de Jesus. Sabe por quê? Porque ele era odiado. Era um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos. Uma pessoa muito odiada na sua cidade. Ele então o que fez? Ele subiu numa árvore e ficou lá, esperando a passagem de Jesus para vê-lo. Mas foi nesse exato momento então. Eu fico a pensar naquela cena, quando naquele instante os dois olhares se cruzaram, Jesus olhando para ele e Zaqueu olhando para Jesus fixamente, por curiosidade, mas Jesus tinha outra intenção, era salvar aquela vida. Ele veio para salvar os pecadores. Essa a principal missão de Jesus, além de morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados, oferecer perdão para toda a humanidade. E Jesus, naquele instante, não perdeu essa oportunidade. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aquilo foi uma surpresa muito grande para Zaqueu. Ele não esperava isso de modo algum, jamais. Mas o coração de Zaqueu era propício a uma conversão, a uma regeneração. Ele não tinha oportunidade. E Zaqueu, diz a palavra, desceu apressadamente e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E houve grande transformação, a conversão, a regeneração de Zaqueu foi repentina. A Bíblia não fala se houve alguma conversa entre Jesus e Zaqueu na sua casa. Certamente se sentaram juntos. Certamente a proximidade de Jesus, só isso, o olhar de Jesus, a serenidade de Jesus, a santidade de Jesus, foi o suficiente. O convite de Jesus foi o suficiente para que Zaqueu fosse tocado pela graça. E Zaqueu, de repente, se levantou e disse: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E disse mais: eu vou distribuir metade dos meus bens aos pobres. Que transformação fantástica! E os que acompanhavam Jesus criticavam: como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador, principalmente um publicano, um cobrador de impostos? Mas Jesus veio para isso, para chamar os pecadores ao arrependimento. E Zaqueu, a partir daquele momento, ele ficou mais pobre monetariamente. Distribuiu a metade dos seus bens aos pobres, devolveu 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado, havia cobrado injustamente, mas ele ficou rico da graça. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Eu tenho a impressão que esta palavra está tocando no seu coração. Talvez você tenha
alguma vez entrado numa igreja por curiosidade. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo tocado, levado por alguma curiosidade em saber o que diz esse Jesus, o que dizem esses crentes, de que falam esses evangélicos. Eu não tenho a menor condição de mudar a minha vida porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, mas de qualquer maneira eu vou ouvir. E quem sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. E quem sabe, e eu creio nessa verdade, que essas palavras estejam nesse momento tocando o seu coração, para que assim como aconteceu com Zaqueu, haja uma grande transformação na sua vida, para que haja uma transformação tal, que até você fique assim sem saber o que aconteceu, e você começará a sair dessa mornidão espiritual. Zaqueu vivia nisso, ele não conhecia a verdade, vivia assim numa apatia, numa mornidão espiritual, afastado de tudo, afastado das sagradas escrituras. Ou talvez você seja impedido por causa do orgulho, disse, não, eu não vou me humilhar a este evangelho, eu não vou atender esse chamado. Você talvez resista até quando você puder, porque muitas vezes a chamada é tão forte que você não vai conseguir resistir por muito tempo. Assim aconteceu comigo. Foi muito forte a chamada e eu não pude resistir. Eu fui pela dor, fui com lágrimas, mas fui. Eu desci do meu pedestal de orgulho, assim como desceu Zaqueu, para atender o chamado do Senhor Jesus. Eu te convido nesta noite, eu te convido neste dia, a fazer essa reflexão. Talvez você esteja como Zaqueu, só esperando o chamado, só esperando o toque do Espírito em seu ser, para você se decidir por Jesus. Dizer, não, eu quero ouvir essa verdade, eu quero conhecer essa verdade. Eu quero sair daquela situação apenas de curioso, de distante. Eu quero me envolver. Eu quero sentir no meu ser essa transformação que eu não senti ainda. Na verdade, você deve estar dizendo, eu sou incrédulo. Eu ouço aqui e acolá a palavra, eu ouço rumores do que Jesus faz e ainda continua fazendo, mas eu não me entrego, eu resisto, eu vou resistir. Vamos continuar nessa conversa. Eu tenho certeza que muita coisa você vai aprender e talvez esta palavra seja decisiva para você neste momento. Vamos partir para o segundo bloco.